Olá, sejam bem-vindos ao Diário de Produção. Eu sou a Larissa Bueno e hoje eu tenho o Bruno Lunardi e o Daniel Hirata, que estão no terceiro semestre de audiovisual e produziram o curta Clorofila. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Obrigado pelo convite. E bom, para começar, para o pessoal entender o que é o Clorofila, conta um pouquinho sobre o trabalho. O Clorofila, ele é um curta ficcional, que ele fala basicamente dentro do tema que a faculdade apresentou pra gente, que era o meio ambiente. A gente fez um curta pós-apocalíptico, onde a natureza se voltou contra o ser humano e a gente está sofrendo as consequências disso. E quais são as principais referências que vocês usaram para trabalhar esse roteiro? Então, como a gente quis trazer essa estética pós-apocalíptica, a gente se baseou bastante no videogame The Last of Us e também no filme Mad Max. E por que a escolha? Para o pessoal que não conhece Mad Max e The Last of Us, do que eles tratam? Então, os dois são filmes. O The Last of Us é um jogo e o Mad Max é um filme, e aí eles tratam dessa estética pós-apocalíptica, de um mundo avassalado por alguma coisa. No Mad Max, eu acho que foram bombas atômicas, uma coisa assim, a Terra tá Uhum. radioativa. No The Last of Us foi um vírus, mas assim, essa foi a nossa referência estética para a construção do mundo, do cenário, do ao redor. Então, Mad Max, E The Last of Us. isso que bacana. Ah, nossa, incrível, porque quando eu assisti esse curta, eu lembrei muito de The Last of Us por Uhum. causa do cenário, né? É. Inclusive, eu achei muito bacana, tipo, todo o cenário que vocês usaram. Como que foi encontrar esse lugar? Porque não é muito fácil, né? Encontrar uma locação que se encaixe com a história, né? E no caso parece que encaixou bastante. Isso. Na verdade, quem tinha o contato do local era o Diego, que também fazia parte da equipe. A gente foi fazer uma visita técnica já com a proposta, né, em mente. E é uma cidade muito longe, lá em Perus. Uhum. Então, mas quando a gente visitou o lugar, a gente já teve uma ideia, né, do ambiente, de como os personagens se portariam. Mas a princípio não deu muito certo, porque a polícia, se não me engano, faz treinamento lá nos finais de semana, né? E então a gente teve que reorganizar toda a nossa agenda de novo para poder fazer as gravações durante a semana. Foi muito corrido esse processo. Mas a gente visitou só dois lugares, que esse foi o principal, que foi, acho que logo de primeira, né? Que a Uhum. gente já pegou esse lugar, mas deu certo. Pelo que Uhum. E onde fica esse lugar? fica em Perus. É uma antiga fábrica de cimento. Cimento era Uhum. Perus que chama lá. Que bacana. E bom, é um lugar bem grande, né? Tem Uhum. muita coisa lá. Acho que tem muito cenário para vocês explorarem. E como que foi, tipo, na questão de fotografia, para trabalhar as câmeras, a movimentação? Então, a gente só tinha uma câmera e a gente não tinha nenhum tipo de gimbal, de Steadicam, Uhum. então tudo câmera na mão. Essa parte foi difícil porque, além disso, não tinha muito como a gente controlar a iluminação, nem nada. A gente estava bem básico de equipamento. Lá não tinha energia elétrica, não tinha como a gente montar nenhum tipo Então foi na raça de mesmo. refletor. Foi na raça mesmo. A gente tinha dois LED daqui da faculdade e foi com o que a gente conseguiu trabalhar para fazer a fotografia. O resto foi tudo luz natural mesmo. Uhum. E na hora das gravações foi difícil trabalhar isso, tipo, em cena? Quantas vezes vocês tiveram que repetir muitas vezes? Foi mais tranquilo? Você já tinha em mente o que você ia fazer ou foi meio que na hora, assim, ah, a gente vai fazer dessa forma? Não, a gente já estava tudo em mente, a gente estava com o roteiro decupado já, estava tudo basicamente certinho. A gente teve alguns problemas porque a gente viu que dava para explorar mais algumas áreas da fábrica lá. E aí a gente fez algumas mudanças, mas basicamente a gente já estava tudo certinho Uhum. na hora da gravação. E vocês têm muita cena de luta, né, também. Sim, Então acho que também, além da câmera, trabalhar a direção dos atores deve ter sido um processo diferente ou complicado de fazer. sim, a gente se reuniu algumas vezes antes das gravações começarem mesmo para fazer um ensaio técnico dessas lutas, passar algumas cenas. Então foi algo que teve que ter um pouco mais de trabalho antes de gravar de verdade. E os atores, vocês pegaram alguém da faculdade ou vocês tiveram que entrar em contato com alguém contratado, de repente? Um dos atores era um conhecido, né, um amigo de um outro integrante do grupo, então a gente não precisou ter muito trabalho nisso. É,
eram 2 atores, né? Os principais. Uhum. E a atriz que deu mais trabalho, né? Que a gente falou com a Júlia. Uhum. E acho que foi só isso. Mas não deu muito trabalho não pra contratar. Mas eles são de fora, então? São de fora, São não de são fora. portugueses. E vocês tiveram que fazer um processo de seleção ou foi só tipo, ah, então a gente tem um projeto aqui, vocês querem participar? Isso, Foi mais tranquilo. mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Bom, esse projeto foi orientado pelo professor Renato, né? Que Uhum. ele tem bastante experiência com cinema, já produziu muita coisa. Vocês acham que a experiência dele contribuiu pra vocês? Bastante, eu acho que a experiência dele foi excepcional, toda a orientação que ele deu pra gente foi importante. Ele acompanhou a gente no primeiro dia de gravação para dar mais algumas dicas, mas antes disso ele teve na pré-produção, ele teve na pós-produção, ele acompanhou a gente na edição de vídeo, na correção de cor, mixagem de áudio, foi excepcional a ajuda dele. Bom, e agora, vocês já devem ter produzido outras coisas antes. Uhum. Qual que você acha que é a maior dificuldade ou a diferença entre produzir um roteiro mais comum e um roteiro de ficção tão forte como esse? Eu acho que justamente na questão da produção como um todo, de você conseguir tudo que você precisa para gravar o filme, não só tipo de equipamento, mas de objeto de cena, de figurino, de os próprios atores, de fazer tudo isso casar na data que você tem que gravar, e você só vai ter aquela data e tem que dar tudo certo. Então não são muitas tentativas, né? Você tem Não, que arriscar bastante, né? Acho que mais arriscado. Uhum. Bom, então agora acho que pro pessoal entender um pouco mais do que a gente tá falando, eu vou deixar o pessoal assistir o curta e daqui a pouco a gente volta. Durante muito tempo, a humanidade lançou gases tóxicos na atmosfera, letais não só a nós, como também à natureza. Algo nas plantas evoluiu. Mais de 90% da vegetação na Terra desenvolveu uma substância mortal que contaminou o ar e matou bilhões. A humanidade se perdeu e se tornou mais violenta. Pesquisadores do mundo inteiro se uniram para encontrar uma cura, clonando plantas que ainda não eram tóxicas. Nosso tempo está se esgotando e a esperança de uma solução está se esvaindo. Mas eu ainda acredito.
Bom, o pessoal assistiu agora como foi o trabalho de vocês. E mais algumas perguntas eu vou fazer agora. Primeiro, como que foi o processo de produção passo a passo? Assim, as dificuldades que vocês encontraram. Desde o da concepção até a filmagem, os elementos cenográficos, a maquiagem. Como que foi isso? Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era o roteiro em si, né? Então a gente escreve o roteiro e aí a partir daí a gente vai começar, a gente dividiu as áreas, tipo, cada um ia correr atrás do quê.
Então a gente teve a parte da arte, o pessoal da arte que foi correr atrás de objeto de cena, das armas que aparecem, da planta, Uhum. das máscaras. Então, tipo, esse pessoal eles foram atrás de brechó, de loja de R$ 1,99, ou de pessoas conhecidas. Então, tipo, demandou esse tempo de agrupamento de recursos para filmagem. Aí, quando a gente já tinha tudo isso, a gente já começou a ver a parte dos atores, para deixar tudo certinho com eles. Agendar as datas, ver se eles estariam disponíveis para gravar. E aí, entre esse processo, a gente faz a decupagem do filme de plano a plano, para os takes que a gente vai gravar, como que a gente vai gravar. E aí depois a gente correu atrás dos equipamentos, a gente correu por último atrás dos equipamentos, talvez um pouco errado, mas a gente conseguiu pegar microfone, câmera, alguns LEDs aqui da faculdade e foi pra gravação, foi isso. E além da parte da produção, também tem toda a questão da linguagem, né? Porque tem um ar de suspense em alguns momentos, Uhum. é pós-apocalíptico, então você sempre tem que deixar claro pro público o que está acontecendo e passar aquele sentimento, né? Uhum. Então acho que também é uma coisa um pouco mais complicada trabalhar e ser cuidadoso com essa linguagem, né? Isso a gente pode agregar bastante na pós, porque a gente, com a escolha da trilha sonora, que Uhum. vai dar o ar de suspense e do corte, a frequência de corte, isso a gente trabalha bastante na edição. E bom, agora vocês estão no terceiro semestre já de visual. E agora olhando para trás, vendo esse produto que foi feito no segundo semestre, vocês mudariam alguma coisa? Tem algo que vocês acham que ficou de aprendizado para que agora seria diferente? Acho que a gente tinha que se preparar um pouco melhor em relação ao cronograma, né? A gente não fez muito bem um cronograma certinho. A gente até fez, mas a gente não seguiu ele 100%. Então, acho que isso era essencial. Mas fora isso, acho que não muita coisa. Porque a gente gostou do resultado. O que ele disse é verdade. Justamente essa falta de organização final no cronograma que atrapalhou um pouco, porque se a gente tivesse, por exemplo, mais tempo para edição, a gente teria conseguido finalizar o produto melhor, entendeu? Eu acho que o que mais atrapalhou a gente foi nisso, né? Nessa desorganização em Uhum. relação a tempo. Então, muito obrigada por terem participado, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu Eu desejo agradeço. sorte nos próximos trabalhos de vocês, tá bom? E você que acompanhou até aqui, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e deixar um comentário, alguma dúvida ou sugestão. E até o próximo Diário de Produção.